Vamos então fazer aqui uma pequena demonstração e apresentação de materiais para a técnica da aguada à tinta da China. Eu tenho aqui já uma série de materiais preparados e gostaria de começar por falar das várias possibilidades que temos de trabalhar a aguada à tinta da China. E eu tenho aqui já preparado um godé que pode ser substituído por outros recipientes de plástico ou de cerâmica ou vidro. O importante é que tenhamos capacidade para misturar bastante água com uma gota de tinta. Neste caso eu coloquei, já dispus diferentes tipos de tinta para fazer uma pequena demonstração e um teste qual a tinta que resulta melhor. No fundo, fazer um teste de resultados face a cada uma das marcas ou cada tipologia de tinta. E tenho aqui ordenado em cada um destes godés as várias tintas que estão aqui apresentadas. Portanto, no primeiro, neste canto superior do lado esquerdo, temos esta tinta da China. Mostro aqui mais próximo. Lefranc e Bourjois. Depois, no compartimento seguinte, tenho uma tinta da China que não resulta muito bem, que já experimentei em poliéster e não resulta muito bem porque depois de seca torna-se pegajosa e dá muito brilho, o que não é bom para fazer reproduções em scanner, porque depois o scanner vai captar muito brilho e depois temos que tentar eliminar esse brilho na edição de imagem, portanto demora mais tempo a editar a imagem do que propriamente a realizar a nossa arte final. No entanto, pode ser que resulte na aguada, porque como vai ser bastante diluída com água, pode ser que tenha um bom comportamento. Depois, no compartimento seguinte, tenho uma tinta que é bastante opaca e bastante intensa, é das mais intensas que eu conheço, que é a tinta da China da Talens. No entanto, quando usada pura também tem bastante brilho, portanto é outra desvantagem quando usada na sua intensidade pura. Depois vou experimentar também aqui a Ecolina, apesar dela me parecer ter um toque muito diferente da tinta da China, mas vou experimentar, que nunca experimentei a diluí-la, ver como é que resulta. Depois tenho duas tintas que eu já experimentei e que me parecem muito boas. Uma delas é a Cisne, que se encontra à venda na loja da ESAD, da Escola Superior de Artes e Design. Depois a Pelican, que é a que eu uso há mais tempo, desde que comecei a trabalhar em ilustração científica, tem sido sempre esta tinta que eu tenho usado. Vamos experimentar também uma aguarela, neste caso é o Lamp Black da Winsor & Newton. E por fim, tinta de choco, que está aqui neste frasco, que eu aproveitei de um choco. Portanto, comprei o choco natural por amanhar e aproveitei a tinta de choco diluindo o conteúdo do saco da tinta, dilui um pouco em água e em goma arábica. É claro que quando uso estes pigmentos naturais, tenho que ter em conta que eles se deterioram e então tenho que acrescentar conservantes. Neste caso, o antibacteriano e antifúngico, que é o Cosgar conservante. Isto compra-se em lojas que vendem produtos para cosmética. Neste caso, a loja que eu recorro é uma loja online chamada Ada Lavanda, como podem ver aqui pelo rótulo. E uso também o antioxidante e antimicrobiano. Portanto, o outro era o antibacteriano e antifúngico, como está escrito aqui na parte de cima. E este é um extrato de alecrim, que é antioxidante e antimicrobiano.
também da lavanda. Portanto, coloco 3, 4 gotas de cada um para este copo de tinta que está o conteúdo de um choco, dá mais ou menos meio copo de tinta diluída. Em termos de pincéis, eu acho que a solução mais interessante acabam por ser os pincéis da Skoda. Vamos ver se conseguimos focar. Skoda série Prado. É um pincel de pelo sintético. Normalmente os pelos sintéticos não são tão bons para espalhar a tinta aguada, mas este pincel de pelo sintético tem uma fibra, uma cerda bastante macia, que se aproxima muito dos pincéis de pelo de cerda natural. Simplesmente esta acho que é uma boa opção, quer em termos de qualidade, quer em termos de preço. Portanto, tem uma boa relação qualidade-preço e evitamos estar a usar pincéis de pelo natural. Portanto, mesmo para o pessoal conceito vegan ou vegan. Não estou a conseguir focar aqui este pincel, mas é igual. Ok, está quase. Vamos ver. Portanto, série Prado. Também, este é um número 6. Já agora, o importante nisto é que os pincéis tenham uma ponta fina. Eles agora estão secos, já estão um bocado utilizados, mas agora vou molhar. Vamos ver o aspecto. Portanto, como veem, são pincéis que ficam com uma ponta muito fina, e esta é a parte importante, que é para podermos ter a possibilidade de trabalhar com eles na vertical, podemos fazer detalhes bastante finos e ao mesmo tempo espalmá-los e poder fazer manchas mais largas. Normalmente usam-se 2 pincéis, um para aplicar a tinta e o outro para diluir. Bom, ainda no seguimento dos materiais e das técnicas, mais concretamente da técnica da água da tinta da China, vou começar por diluir os diferentes tipos de tinta, para depois então passar à fase de testes. Portanto, ainda estamos na fase de testes. Depois, quando eu decidir qual a tinta com que vou trabalhar, é que vou passar à demonstração da técnica especificamente. Portanto, gostaria ainda de acrescentar que vamos precisar de 2 recipientes com água. Estes são relativamente grandes, mas não é preciso serem tão grandes, basta 2 copos com água. Um deles vai servir para lavagem dos pincéis. Sempre que mudamos para uma maior concentração de tinta ou menor concentração de tinta, depende da evolução do trabalho, lavamos o pincel para tirar o máximo de tinta possível. E o recipiente mais pequeno, onde vamos buscar a água limpa, que vai servir para aplicar diretamente sobre o papel e diluir as pinceladas de tinta que são aplicadas diretamente no papel. Vamos precisar também de bastante papel absorvente. Eu neste caso uso o rolo de cozinha, mas podem ser lenços de papel, papel higiênico, enfim, o que se quiser. O rolo de cozinha rende sempre muito mais e podemos ter em quantidade junto a nós. Eu tenho sempre 3, 4 folhas dobradas ao meu lado, onde vou limpando os pincéis. Como podem ver aqui, neste caso está a ser utilizado com a aguarela, e eu vou dobrando e aproveitando as várias partes que estão limpas para utilizar, e está sempre ao meu lado. Por outro lado, o papel absorvente também é conveniente ter uma folha ou 2 dobrada para absorver quando a gente nota que há água a mais no papel, e é importante para absorver esse excesso de água que está aplicado na arte final. Eu vou usar esta pequena seringa, são fáceis de adquirir nas farmácias, ou também podia usar um conta-gotas, uma pipeta, enfim, qualquer coisa serve. O importante é que tenhamos a possibilidade de aplicar várias gotas de água
Neste caso eu vou, para fazer melhor o teste e testar melhor as tintas, a única tinta onde vou aplicar mais água vai ser na aguarela, por ter uma consistência mais pastosa. Nas outras eu vou aplicar 3, 4 gotas, ou para ser mais preciso, 5 gotas em cada um. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É claro que isto, para ser mais rigoroso, devia ter mesmo uma gota certinha de cada tinta, que não é o caso. Aqui vou pôr mais, que é a bisnaga da aguarela. É claro que depois isto pode-se acertar a densidade de pigmento quando estamos a pincelar no papel. Este é o choco, vou pôr mais um bocadinho porque o choco tinha mais tinta também. Pronto. E agora usar-se o pincel para diluir. Vou ter já aqui papel absorvente para depois limpar o pincel. Já estou ali a testar, a ver como é que isto fica. Lavar, limpar mais ou menos o pincel, diluir esta. Esta está mais concentrada. Portanto, esta, como eu disse, era a tinta mais opaca, com mais densidade de pigmento da Talens, e de facto ela apresenta aqui uma maior concentração, um preto que parece mais puro. Aqui é a Colleen, nota-se logo um tom mais frio, mais azulado, arroxeado. Agora aqui a tinta cisne. Eu depois mostrarei. Agora está a ficar fora do enquadramento, mas eu depois mostro as diferentes tintas pintadas. Passamos agora para a Pelican. Um tom mais quente, mais próximo da tinta da Talens. Portanto, isto também serve para ver e comprovar que realmente, quando se fala de tinta da China, pensa-se só no material, mas isto varia imenso. O comportamento das tintas varia imenso de marca para marca. Agora estou a diluir aqui a aguarela. Portanto, aqui a consistência é diferente, portanto é uma bisnaga, é uma tinta que está em pasta e é preciso diluí-la com a água. E por fim, vamos diluir aqui a tinta de choco. Para mim é uma tinta excepcional.
este papel que está a servir de base ou de suporte para estes materiais é um papel velho, e vão ver que tem aqui uma série de... Vou tirar agora aqui o telemóvel. Portanto, vamos ver o Ferreira Bourgeois na parte de cima, a seguir a tinta da China da Vallejo, depois aqui em baixo a mais negra, a tinta da Talens, ao lado a Ecoline com um tom mais azulado, depois aqui em baixo a tinta Cisne, ao meio a Pelican, do lado direito a Aguarela, da Winsor & Newton, e em baixo a tinta de choco. Esta banda mais clara ao meio é gordura, é nitidamente gordura que estava no papel e portanto a tinta não entrou tanto nas fibras do papel. E pronto, a seguir vou fazer mais alguns testes no papel limpo para depois então tomar a minha decisão sobre a tinta a utilizar. Bom, tenho aqui as minhas tintas feitas, tenho aqui o papel, eu vou usar este papel, o St. Cuthbert's Mill. O importante é que o papel seja grão satinado, que é este grão satinado, ou em inglês o hot pressed, que é este HP que está aqui, 100% de algodão, livre de ácidos, 300 gramas por metro quadrado. Portanto, técnicas úmidas, convém ter o papel ter no mínimo 220, 250, também há 280 gramas, eu gosto de usar o de 300, que é um papel mais absorvente. Depois farei ou partilharei links de ligação para outros papéis possíveis de se trabalhar. Há várias marcas. Este é um papel que tem um bom equilíbrio entre uma boa relação qualidade-preço. É um papel que eu usei também para a demonstração de grafite. E eu vou usar aqui precisamente a mesma prancha onde demonstrei o grafite na aula presencial. E é este papel que eu vou usar para continuar a testar as várias tintas, para depois decidir com que tinta vou fazer a demonstração de aguada à tinta da China. Quando eu coloquei aqui as várias tintas, obviamente que a aguarela não é uma tinta da China, a tinta de choco também não é uma tinta da China, assim como a Ecoline também não é uma tinta da China. São tintas muito mais próximas da aguarela e, por conseguinte, mais fáceis de controlar os degradês, principalmente no que respeita à aguarela e à Ecoline. As outras são tintas mais complicadas de gerir a questão da água e de gerir as manchas, ou seja, gerir a relação entre pigmento e água. Portanto, isto vai exigir de nós, na tinta da China, um trabalho muito mais apurado e mais controlado das aguadas, por forma a não criarmos manchas. Quando chegarmos à aguarela, e havendo já um domínio prévio da água e pigmento, na aguarela é mais fácil gerir essas manchas. Bom, eu vou então começar aqui a experimentar as tintas e a ver as cores, ver a forma como se comporta em termos de manchas. Como falei há pouco, vou usar um pincel maior para aguar. Vou lavar aqui este que tem resíduos da aguarela. E vou usar este com água limpa para aguar e este para pintar. Portanto, vou usar primeiro este pigmento
aplico a tinta e agora vou tentar fazer um degradê. Tem muita água. Uma forma de trabalhar. Imaginemos uma esfregona. Em vez de ter pincelar a tinta desta forma, cada vez que eu levanto o pincel fica um depósito de tinta. Se eu fizer isto outra vez, fico sempre com depósitos de tinta onde levanto o pincel. Se eu fizer varrimento para um lado e para o outro, essa poça de tinta vem sempre acompanhando o pincel. E quando termino, dou um toque com água e já tenho aqui um efeito de degradê. Reparem que aqui fica sempre uma mancha mais marcada. Portanto, eu vou testar, continuar a testar os vários pigmentos, a ver qual é que me agrada mais. Passar aqui para a tinta Valejo. Podemos também aplicar primeiro água no papel e depois, quando aplicamos a tinta, naturalmente a tinta vai progredir ao longo da água e vai ser mais fácil gerir aqui as manchas. Passar para a outra. Talents, mais escura. Muito intensa esta tinta. Há aqui outra questão importante, que é a forma quando a gente aplica o pincel com água. Eu aplico a tinta. Se vier só com a pontinha do pincel, ele vai buscar tinta que está aplicada ali no papel e vem sempre com tinta agarrada. Se eu tombar o pincel, ele vai fazer logo a passagem dessa tinta para uma zona mais livre de pigmento. Ou seja, não sei se vai dar para ver. Quando eu tenho o pincel, isto é a ponta do pincel, com água, quando eu encosto à tinta, esta tinta vai entrar pela ponta do pincel. Se eu tombar o pincel no papel, a tinta entra para o pincel aqui, mas se eu o tombar aqui atrás, é sempre água. Então, isto faz a passagem da tinta, vai progredir neste sentido e aqui vai passar de tinta para água. E é mais fácil gerir assim o degradê. Então, vamos lá outra vez. Água. Vou aplicar a tinta. E agora encosto o pincel, tombo. E ele vai puxar a tinta para a água. Aplico outra vez mais tinta aqui. E tenho aqui o efeito degradê.
Se quiser disfarçar esta mancha, aplico mais tinta de trás até aqui. E tenho o degradê. Vou passar para outra. Até agora esta aqui parece ter a intensidade de cor mais interessante. Reparem que aqui é uma tonalidade mais fria, mais azulada, de certo modo, e aqui um tom mais quente, mais a puxar para um ocre, para um sépia. Vou experimentar aqui agora a Colleen, que é mais arroxeada. A Colleen no fundo é uma aguarela, mancha menos. Vou aplicar água primeiro agora. Há aqui uma mudança de tonalidade que também tem a ver com o papel, com certeza. Que a tinta está a passar de um azulado para um tom amarelado. Portanto, isto também não é desejável, porque está a misturar tonalidades diferentes. Estou sempre, quando eu venho com a mão fora do plano, com certeza que não veem, mas eu estou a vir ao papel absorvente, que já está a ficar bastante úmido aqui nesta parte. Vou sempre tirando o excesso de água no papel absorvente. Passar aqui para a tinta cisne. Também tem uma intensidade, uma tonalidade interessante.